Meu amado irmão, minha amada irmã, a igreja hoje celebra a festa de São Lourenço. Hoje, dia 10 de agosto, a igreja celebra a festa desse santo, que é o padroeiro também dos diáconos, porque São Lourenço foi um diácono que viveu com integridade o seu chamado missionário, a sua vocação a servir o outro, o necessitado. São Lourenço viveu ali por volta do século III, na época do imperador Valeriano, na época que muitos cristãos foram mortos, porque Valeriano queria os bens da igreja, e aí muitos bispos, até o Papa foi morto naquela época de perseguição, e São Lourenço foi um destes que também deu a vida pelo Evangelho, pelo anúncio da Boa Nova. Conta a tradição da igreja que São Lourenço era o administrador dos bens da igreja e o imperador pede que ele entregue todos os bens em troca da sua vida. Mas São Lourenço tem 3 dias, para cumprir aquele decreto do imperador. São Lourenço, então, durante esses 3 dias, ele reúne todos os pobres, coxos, aleijados que ele ajudava, que ele ajudava a manter com aquilo que era, vamos dizer assim, os bens da igreja, os bens materiais. E então, no 3º dia, São Lourenço é levado à presença do imperador e ali ele diz: eis aqui todos os bens da igreja. E o imperador, muito furioso, então, pede para que acenda uma fornalha e naquela fornalha uma grelha em cima aonde coloca São Lourenço. E conta a lenda, conta a história de São Lourenço, que ele, no seu bom humor, quando ele já está ali, vamos dizer assim, assado de um lado, ele diz àqueles que o tinham colocado ali que já podiam virar para o outro lado, porque aquele lado já estava assado. E foi um santo um homem que viveu santamente, por isso hoje nós o veneramos como santo, como alguém que viveu de tal forma a intimidade com Deus, o seguimento do Cristo Jesus, que se tornou alguém que é modelo para que sigamos. O que mais me chama a atenção na vida de São Lourenço é a sua entrega total nas mãos do Senhor. É o seu total abandono nas mãos de Deus, mas para servir o outro, para servir o necessitado, para levar alento, para levar acolhimento àqueles que nada tinham. São Lourenço conseguia enxergar no próximo alguém que representava para ele a pessoa do próprio Cristo. Ele conseguia ver nos pobres e necessitados o próprio Cristo Jesus, e ali o seu coração se inflamava de um profundo amor, de uma profunda entrega e acolhimento da necessidade daquele outro. É por isso que a igreja o celebra também como diácono, porque os diáconos são aqueles que estão na igreja para ajudar os sacerdotes a conduzir, a acolher o povo, a cuidar do rebanho. Então, São Lourenço é também patrono dos diáconos, é modelo para os diáconos, que nós temos os diáconos permanentes, que são aqueles homens que são casados, mas que servem à igreja, que receberam o ministério, uma ordenação diaconal permanente para servir a igreja, acolhendo os pobres, acolhendo as famílias, acolhendo os jovens, acolhendo todos aqueles que Deus quiser lhe confiar. Então, hoje, nessa festa de São Lourenço, nós somos convidados também a pensar: como estamos vivendo a nossa vida? Como estamos vivendo a nossa vida de cristão? O que estamos fazendo com a missão que Deus nos confiou? Todos nós que somos batizados e aqueles que desejam receber o batismo, receberam de Deus uma missão específica, receberam de Deus um chamado específico. E a primeira leitura de hoje da festa de São Lourenço vai falar exatamente da semente que é colocada à disposição do outro, Vai dizer aqui a palavra do Senhor, que está na
Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, os versículos de 6 a 10. Vai dizer assim na palavra de Deus: quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Deus concedeu a cada um de nós um dom especial, um dom específico para colocarmos a serviço do outro. E quando vivemos essa entrega como viveu São Lourenço, ainda que venhamos a enfrentar um martírio como ele enfrentou, a nossa vida irá produzir frutos. Porque vai nos dizer também o Evangelho que a semente para produzir frutos, ela precisa cair na terra e morrer. Nós precisamos aprender a morrer para nós mesmos, para vivermos para o outro, para nos entregarmos, para nos ofertarmos no serviço ao outro. A palavra de Deus nos diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Porque como pode amar aquele que não vê e não amar aquele que vê? Isso é importante para nós nos darmos contas, porque muitas vezes nós dizemos assim: eu amo o Senhor de todo o meu coração. Só que aqueles que estão à nossa volta, que são próximos de nós, não conseguem ver esse amor na prática. Não conseguem ver um acolhimento, não conseguem ver um olhar acolhedor, um sorriso, uma palavra de ânimo, mas somente um coração endurecido. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que hoje nessa festa de São Lourenço nós possamos aprender do próprio Senhor a semear com largueza, a distribuir os dons que o próprio Deus quis nos confiar, a colocar em prática o nosso batismo. Tudo aquilo que nós recebemos no nosso batismo, nós recebemos a graça do Espírito Santo, o Espírito Santo que é o doador de todos os dons, o Espírito Santo que nos ajuda dia após dia a vivermos na presença de Deus. Peçamos sempre, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo reinflame em nosso coração o nosso primeiro amor, o nosso primeiro encontro com o Senhor. Peçamos sempre que o próprio Jesus venha falar ao nosso coração aquilo que Ele deseja de nós, e que nós sejamos dóceis e que nós nos coloquemos a serviço e que nós nos coloquemos à disposição do outro naquilo que ele está necessitando. Se hoje o que podemos é rezar pelo próximo, façamos isso. Coloquemos no nosso coração a intenção daqueles que nos pediram oração. Muitas vezes nós não sabemos o que o outro está passando. Ontem eu ouvi o testemunho de uma irmã muito querida, que eu tenho visto com frequência, mas que eu não imaginava o que essa irmã estava passando. Mas que na minha oração, toda vez que eu me lembro de todas as pessoas que passaram pela minha vida ou que estão na minha vida e peço a Jesus que cuide delas, aquela minha irmã estava na minha oração. Eu não sabia do sofrimento que ela tem vivido, daquele sofrimento específico. Eu não sabia dele, mas Deus sabia. E toda vez que eu me lembro das pessoas que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha vida, e eu coloco no colo do Senhor, essa minha irmã está lá também. Porque Deus conhece o desejo do meu coração de alcançar todas as pessoas que passaram pela minha história. Todas as pessoas que são instrumento da graça de Deus na minha vida. E essa irmã é uma dessas pessoas. É uma dessas pessoas que com o seu sorriso, com a sua voz, com o seu canto, com a sua alegria, transmite a presença de Deus para mim. E cada vez que eu me lembro na minha oração dessas pessoas, com toda a contribuição que elas trazem, eu estou colocando também nas mãos de Deus o que elas trazem no mais íntimo do seu coração. As suas dores, as suas tristezas, as suas alegrias, os seus sofrimentos, as suas lutas, as suas noites escuras, o vento contrário que bate contra elas, que bate contra mim, que bate contra todos nós, para que não nos esqueçamos que, ainda que a noite esteja escura, ainda que o sofrimento seja grande, ainda que não consigamos enxergar nada além de fantasmas, que Deus está presente, que Jesus caminha ao nosso encontro, que Jesus vem ao nosso socorro e nos manda caminhar sobre a água revolta.
Nos manda ir até Ele e confiarmos nele. E quando estamos afundando como Pedro, nós podemos gritar: salva-me, Senhor. E Ele prontamente vem em nosso socorro. Deus hoje nos chama a vivermos na confiança, meu amado irmão, minha amada irmã, a nos entregarmos, a nos abandonarmos nas suas mãos amorosas, a nos deixarmos ser agraciado pelo seu amor misericordioso, que quer fazer obra nova em nossas vidas. Que pela intercessão de São Lourenço no dia de hoje, nós possamos nos abrir a essa ação do Senhor em nós. Nós possamos nos deixar ser guiados e conduzidos diante daquilo que Ele nos chama a viver. Que nós possamos ter um coração disposto e disponível a acolher tudo que o Senhor quer para nós no dia de hoje. Ainda que possamos enfrentar muitas dores e sofrimentos como enfrentou São Lourenço, que nós não percamos a alegria, que nós não percamos o bom humor, que nós não nos afastemos do Senhor, porque é nele que toda a nossa vida encontra significado, é nele que toda a nossa história se transforma em fonte de graça também para outras pessoas. Não tenhamos medo de viver a vocação, a missão que Deus nos confia. Não tenhamos medo de nos colocar a serviço dele, porque ele leva a bom termo toda a obra que ele mesmo começou em nossos corações. E para concluir, eu vou ler integralmente a palavra da primeira leitura de hoje, que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 6 a 10. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e o tenhais de sobra para toda boa obra. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Que Deus possa falar o nosso coração hoje através dessa palavra. Que Deus possa nos inspirar a distribuir ao outro aquilo que Deus hoje nos chama a doar. É a nossa vida, é o nosso tempo, é a nossa atenção, é um bem material. Meu amado irmão, minha amada irmã, confia na inspiração, na motivação que Deus hoje vai colocar no teu coração. E seja fiel a essa motivação. Deus quer te usar como um instrumento para alcançar a outros que muitas vezes nem conhecem, nem sabem que Deus existe de verdade. Porque a gente falar de Deus é algo muitas vezes abstrato, é algo distante de nós. Mas viver na intimidade com Deus é algo totalmente diferente. Que pelo teu testemunho, que pela tua vida, tu possa hoje ser um instrumento de Deus para alcançar todos aqueles que estão à tua volta, todos aqueles por quem tu vai passar hoje. Que a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, possa ser hoje semente para alcançar a vida de outros. Que tu possa ofertar aquilo que Deus te inspira hoje para alcançar o coração de um outro e trazer alegria a ele, e trazer esperança, e trazer vida nova. Que pela intercessão de São Lourenço, nós sigamos hoje firmes no Senhor e tenhamos para nós como o nosso bem maior, o nosso irmão, aquele que hoje Deus coloca na nossa vida e que pede: cuida do meu filho, cuida da minha filha, ser para ele minha presença, ser para ele o meu acolhimento, ser para ele o meu amor, pois eu amo-os com amor eterno e a todos eu estendo o meu favor, um favor de cuidado, um favor de carinho, de predileção, de atenção. São Lourenço intercede por nós,
para que nós sejamos dóceis à moção do Senhor, para que nós vivamos com alegria a oferta da nossa vida ao Senhor.